Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Arnaldo Nogueira e esse é um vídeo de filosofia referente às aulas dos Eus vestibulares. Como se sabe, né, devido às circunstâncias aí do coronavírus, que está nos impedindo de fazer nossas atividades convencionais, mas nós ficaremos por aqui de forma online, postando vídeos e tirando dúvidas de vocês. Aproveito para dar uma dica para que não saiam de casa, para que protejam sua saúde, protejam as pessoas que estejam perto de vocês, protejam os seus idosos, caso tenham idosos, crianças, os cãezinhos também, não esqueçam deles, certo? E é isso aí, vida que segue. Vamos lá. Esse primeiro vídeo, ele está relacionado mais à turma da tarde, certo? Não que a galera da manhã não possa ver. Por quê? Porque devido à minha última aula, que eu deveria ter encerrado Platão, para começarmos Aristóteles juntamente com a aula, juntamente com a turma da manhã e da tarde, isso não foi possível porque houve o encerramento das aulas, tá? Mas eu aconselho a galera também que nós já trabalhamos o tema Platão, eu aconselho a rever. Eu vou inclusive falar alguns detalhes que durante as aulas lá no cursinho eu não tenha debatido com maior profundidade. E então é isso, galera. Só lembrando que Platão faz parte da área da filosofia, do campo da filosofia, que nós conhecemos como antropológica, né? Nós vimos que anteriormente o início da filosofia se dá através dos filósofos pré-socráticos. Naquele momento, o centro da filosofia, o cerne, o que eles desejavam era investigar a natureza, investigar as origens do mundo através da natureza, através da physis, né? Através da arqué, identificar ali um elemento primordial, um elemento que desse origem a tudo, que desse origem aos aspectos naturais. E nós vimos que desde o surgimento de Sócrates, rompendo com essa ideia e colocando o homem como centro de todas as discussões, isso foi responsável por passar o pensamento de Sócrates como uma cisão na história do pensamento ocidental. Ou seja, o que nós podemos observar é que existe uma filosofia aí antes e depois de Sócrates, né? Identificada aí como uma galera de pré-socráticos, que não necessariamente são aqueles que vieram antes de Sócrates, mas que têm um pensamento voltado para o estudo da natureza, para desvendar a natureza, certo? E pós-Sócrates nós vamos ter o que nós chamamos de filosofia antropológica. Vamos logo se ligar, filosofia antropológica é aquela onde os centros das discussões passa a ser o homem e não mais a natureza, certo? Nós já falamos sobre os diálogos socráticos, nós já falamos sobre ironia e maêutica e vamos, obviamente, falar sobre Platão. Platão foi um discípulo de Sócrates que viveu ali entre os séculos 5 e 4, né? Inclusive é responsável por ser o biógrafo de Sócrates, por ser o cara que escreveu o pensamento de Sócrates, uma vez que Sócrates não deixou nada escrito, tá? Deu continuidade às suas ideias. Muita gente o toma como se ele fosse apenas um cara que foi ali uma espécie de plagiador ou aproveitador da figura de Sócrates, mas não é bem assim. Ele vai pegar sim algumas ideias do Sócrates, mas ele vai desenvolvê-las. A partir dessas ideias, muitas outras irão ser desenvolvidas, tá? E entre as principais ideias de Platão, vamos sempre, caso outras pessoas, além dos meus alunos do cursinho, esteja vendo esse vídeo, trata-se de um vídeo voltado para o pré-vestibular. Trata-se de um vídeo voltado exclusivamente para estudante de ensino médio que pretende ingressar na universidade. Sabemos aí que a discussão a respeito de Platão é muito ampla, então nós não vamos entrar em certos assuntos acadêmicos, certo? Então, entre as principais ideias de Platão que nós vamos debater hoje, nós temos a ideia do inatismo e a ideia do dualismo, tá? Pessoal que já está mais habituado à minha aula e sabe que eu estou sempre escrevendo alguma coisa, eu vou deixar anexado aí no portal
uma apostila com as principais ideias de Sócrates, resumida, compactadinha, bonitinha para você desenvolver aí a sua linha de pensamento, certo? Então vamos começar pelo inatismo, uma ideia, inclusive, que nasce ali com quem? Com Sócrates, né? Vamos lembrar que Sócrates teve ali um desafeto com os sofistas, quando aqueles professores particulares, aqueles responsáveis que foi acusado por Sócrates por serem falsos filósofos, charlatões, né? Por que Sócrates ele não compactuava com eles? Porque eles transmitiam conhecimento, né? Porque eles passavam conhecimento. E isso era para Sócrates algo inadmissível. E assim como para Platão, né, o conhecimento ele não deve ser transmitido. O conhecimento ele deve ser alcançado. Como assim alcançado? A ideia de inatismo diz que o conhecimento ele é inato. Nós nascemos com conhecimento. O que nós devemos é atingir esse conhecimento. Atingir esse conhecimento por quê? Como assim? Explico melhor daqui a pouco quando eu falar do conceito de alma para Platão. No entanto, nós nascemos com conhecimento, ele é inato, aí a ideia do inatismo, e para que nós consigamos atingir esse conhecimento, somente através da reflexão, da racionalidade, através do pensamento, certo? Isso tem muito a ver com a outra ideia dele. Inatismo, nascemos com conhecimento. Dualismo, a ideia de dois mundos, tá? Para o Platão, a realidade que nós estamos, a realidade que nos cerca, a realidade concreta que você pode observar aí ao seu redor, para ele, essa realidade ela é cópia de uma realidade que seja digamos que verdadeira. Isso que nos cerca é uma realidade falsa e existe um outro mundo, que é o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que foi conhecido popularmente como o mundo das ideias, que para o Platão seria o mundo essencial, que seria o mundo verdadeiro. Tudo que nos cerca é uma cópia desse mundo verdadeiro, que é o mundo inteligível. Portanto, nós temos o mundo sensível e nós temos o mundo inteligível. O mundo sensível, que é isso que nós vivemos, que é isso que nos cerca, ele é um mundo passageiro. Ele é um mundo o qual as coisas acabam, as coisas se deterioram, as pessoas morrem, as árvores murcham, as folhas caem, tá? Então ele é para Platão, pelo fato de tudo estar em constante mudança, um mundo de finitude, não mudança como observou Aristóteles, tá? Isso é uma outra conversa, mas pelo fato de não existir algo que seja infinito, tudo está em plena transformação e caminhando para a sua inexistência. Platão acredita que esse mundo ele não pode ser real, que existe um mundo real onde tudo além de indestrutível, tudo seria perfeito, as coisas não acabariam. Então tudo que existe na realidade sensível para Platão, na verdade, é uma cópia imperfeita da realidade, né? Da realidade não, mas desse mundo inteligível. Então, o mundo em que nós estamos, o mundo concreto em que nós estamos, na verdade, é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Vejamos, tudo que existe no mundo, segundo Platão, primeiramente passou pelo campo das ideias, passou pelo mundo das ideias, incluindo a gente. Antes de nós virmos ao mundo, nós já existimos enquanto alma. Olha só, Platão vai falar de alma. É um dos primeiros, não posso te falar com propriedade que é o primeiro, mas é um dos primeiros a levantar a ideia da divisão entre corpo e alma. Existe alma, existe corpo. Quando nós morremos, a nossa alma, ela sai do nosso corpo. Essa ideia aí vem nesse contexto, vem de Platão. Tá? Então, antes de nós, enquanto matéria, existir nesse corpo, nós já existimos enquanto alma. E quando essa alma vem para integrar o nosso corpo, ela já vem carregada de conhecimento, carregada de sabedoria.
É por isso que nós temos que fazer aquele esforço para lembrarmos de todas as informações que nós temos, pois, para Platão, nós já nascemos com esse conhecimento. Então, a ideia do inatismo, nascemos com conhecimento. A ideia do dualismo, existe dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo que nós estamos aqui é o mundo sensível e o mundo que almejamos através do raciocínio, através do questionamento, através da filosofia, é o mundo das ideias, certo? Para vocês terem uma ideia do que Platão ele considera como origem do mundo, procurem um livro aí chamado Timeu, né, onde ele vai falar sobre a criação, sobre um criador, né, sobre o demiurgo, que é um ser supremo que irá dar origem a tudo e a todos, certo? Então veja bem, pessoal, dentro da proposta de Platão, os vestibulares costumam pedir muito a questão, a ideia de ética, né? A ideia de ética para o Platão está muito ligado à ideia do seu dualismo, a ideia, da racionalidade, do raciocínio sendo superior ao plano sensível, certo? O que isso quer dizer? Que aquilo que nós sentimos no mundo, as sensações que nós temos, os desejos que nós temos, eles precisam ser vigiados, eles precisam ser evitados e eles precisam, ao máximo, que você controle os seus impulsos, os seus desejos e as suas vontades. Ser um homem ético, para Platão, é ser um homem que controla as suas paixões, os seus impulsos. Ser um homem ético, para Platão, é ser um homem que pode controlar os seus desejos, que pode ter contato com o mundo, mas dizer não para o mundo. Ter contato com os vícios, ter contato com aquilo que pode te levar ao erro, que pode te levar ao engano, e ser racional o bastante para evitar. Portanto, Platão vai dizer que as coisas do mundo são enganadoras, que os teus desejos e as tuas vontades te levam ao erro. Então você tem que sempre evitar os seus desejos e evitar as suas vontades, pois as coisas do mundo, elas sempre vão te levar ao erro. Um bom exemplo disso é quando se fala sobre amor platônico. Vou falar de uma forma bem genérica, né? O amor platônico é aquele que transita no campo das ideias, é aquele que fica no campo das ideias. Você ama alguém, você se apaixona por alguém, mas você não vai colocar o seu plano carnal para estragar tudo aquilo. É muito melhor você cultivar de longe, admirar de longe, do que de repente se entregar a um prazer mundano, né, basicamente isso, e ter que enfrentar tudo aquilo que a realidade tem de empecilho, né, que possa de repente dificultar a tua história com aquela pessoa. Então o amor platônico é aquele amor de longe, aquele amor o qual você vai admirar, o qual o corpo, os impulsos, as vontades, eles não podem estragar, né, com aquilo que você pretende. Então, gente, sobre mundo sensível, mundo inteligível, sobre ética, sobre inatismo, sobre dualismo, tá safro, qualquer coisa, deixem aí algum questionamento, alguma pergunta. E além da ética, algo que eu não havia comentado na nossa aula, ainda lá nos Zeus, é a questão da arte. O Platão ele vai dedicar também parte dos seus estudos para a arte. E o que ele acha da arte? Ele vai ser um crítico feroz da arte. Tá? Apesar de que, na sua ideia sobre criação no sentido de educação, a proposta educacional de Platão, ele chega inclusive a dizer que a música, que é um aspecto artístico, seria fundamental, por exemplo, para o desenvolvimento humano.
Só que no plano da arte, talvez a música para fins pedagógicos seja a única coisa ao qual Platão vai ali dar alguns elogios, certo? No entanto, pessoal, Platão ele é um feroz crítico de arte, mesmo porque a maior parte dos artistas eles desenvolviam atividades manuais, o que não é bem visto para Platão. O filósofo ele tem que ter tempo livre para pensar, certo? E isso é o ócio criativo. Aquele que se dá para trabalhos manuais, quem é que se dá para trabalhos manuais? É o escravo. Vamos lembrar que Platão vem de família aristocrática, tá? Então, mesmo sendo artista, o pensador, o filósofo, ele não tem que lidar a esse tipo de atividade manual, tá? E a arte em si, apesar, além do homem, o homem artista ser mal visto por desvendar ali, por, aliás, desenvolver uma atividade braçal, Platão ainda vai dizer que a arte em si ela é uma cópia dessa realidade. Toda vez que você pinta um quadro, por exemplo, você está pintando o quê? Você está pintando algo que existe, né? Vamos lembrar que aí a arte abstrata não se enquadra nesse momento, ainda não existe, tá? Mas toda vez que você pinta algo, você faz um desenho, você está fazendo um desenho de algo. Se você está fazendo um desenho de uma montanha, se você está fazendo um desenho do mar, se você está fazendo um desenho de uma pessoa, de um grupo de pessoas, você está fazendo algo que existe. Portanto, você está imitando esse mundo. E o que é esse mundo para o Platão? Já é uma imitação do mundo das ideias. Então, o que seria a arte? A arte seria a imitação da imitação. Como assim, professor? O mundo sensível já é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Se eu faço um desenho do mundo sensível, que já é uma cópia, eu estou fazendo uma cópia da cópia. Estaria a arte, então, 3 graus longe da verdade, certo? No livro A República, inclusive, Platão chega a dizer que o poeta tem que ser expulso da cidade, certo? Para finalizar essas ideias sobre Platão, temos a ideia política de Platão. O que Platão pensava sobre a política? Platão vive num momento, pessoal, em que Atenas está em uma instabilidade política, tá? Atacada ali por momentos de corrupção, tanto é que depois de Platão, ali já no momento de Aristóteles, Atenas começa a ser invadida, a Grécia começa a ser invadida pelos macedônios, enfim, é um momento bem complicado. E o que Platão dirá sobre a política? A política pensada por Platão está intimamente relacionada com a ideia de alma em que Platão desenvolveu. Almas, para Platão, existiam níveis de almas diferentes, pessoas possuíam níveis de almas diferentes. Por exemplo, existiam aqueles indivíduos com alma de bronze, existiam indivíduos com almas de prata e existiam indivíduos com alma de ouro, certo? Cada segmento social desse iria passar por um processo educacional, estudaria até os 20 anos. Até os 20 anos nós saberíamos qual seria a aptidão desse indivíduo. Se ele fosse, por exemplo, apto às condições militares, às habilidades militares, esse indivíduo teria alma de prata. Se ele não representasse, nesse momento, ele não demonstrasse nem aptidão ao conhecimento filosófico e nem às atividades militares, ele seria ali integrado ao que nós chamamos ali de atividades braçais, ele ia ser um trabalhador, ia ser um peãozão. Logo, a alma dele seria o quê? Seria de bronze. A alma de bronze são os trabalhadores responsáveis pelo abastecimento. A alma de prata são os trabalhadores que integravam as atividades militares, responsáveis pela proteção. E, estudando mais algumas décadas, chegaria ali o sábio, o filósofo, aquele que desenvolveu a aptidão pelo conhecimento. Esse cara seria responsável por governar a cidade. Esse cara teria condições necessárias para que ele pudesse governar a cidade. Então, alma de ouro, governantes da cidade, os sábios, os filósofos. Alma de prata integravam o quê? Integravam ali
o que nós chamamos de militares, exército, responsáveis por proteger a cidade. E logo abaixo, os indivíduos de alma de bronze, os responsáveis ali por abastecer, né, pelo abastecimento da cidade. Pessoal, então é um vídeo curto mesmo, não tem como a gente riscar muita coisa, não tem como a gente entrar numa dialética muito mais perfeita, né? Tudo que é interativo tem lá as suas limitações, eu espero que vocês tenham gostado, e é isso aí. Fiquem em casa, se cuidem, tchau, tchau.